Nós vamos fazer referências pela manhã e também na atividade de culto à noite a este tema da campanha missionária da nossa Convenção Pioneira. A nossa junta missionária da Convenção Pioneira chama-se GEVAN, e todo ano, assim como a Junta de Missões Mundiais e a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, a nossa Convenção Batista Pioneira do Sul também tem, né, o seu mês especial de mobilização em função da obra evangelização e da obra de missões, de um modo geral. Esse é o tema deste ano, a minha parte no Reino de Deus. Vou falar um pouquinho sobre isso agora pela manhã, à noite. A gente vai explorar um pouco este tema e os subtemas que este tema geral contém. Minha parte no reino, esse reino no reino de Deus, não é? A gente já tem aprendido que o reino de Deus chegou, está chegando e vai ser pleno na segunda vinda de Jesus. Chegou com Jesus e a gente deve trabalhar pelo reino, orar pelo reino, buscar o reino, viver de acordo com o reino, buscar o reino em primeiro lugar. Mas este reino, esse governo, esta vontade soberana de Deus vai se dar plenamente por ocasião da segunda vinda. Enquanto este reino não se torna pleno, a gente vai buscando, a gente vai orando, a gente vai trabalhando, servindo ao governo de Deus neste mundo. Somos embaixadores, diz Paulo. Essa é uma referência de Coríntios muito clara, e é sobre isso que esse tema propõe. Pensarmos sobre como nós estamos contribuindo para o reino de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Passando os slides, pode passar. Eu queria refletir a partir do texto de Romanos 12 sobre esta afirmação: todos somos chamados, capacitados e responsabilizados para um ministério. Ok? Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 1 a 8. Em Romanos 12, do verso 1 em diante, nós lemos assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Hoje, o segundo domingo, é o dia do pastor, não é? Então, parabéns para mim, não é isso, gente? Eu não vou esquecer essa data. Eu acho que você não esquece as datas, não é, que são relacionadas à sua experiência cotidiana, e eu sei que os irmãos lembram, oram, dão parabéns, ele sempre faz alguma referência. Mas eu quero mencionar que ser pastor é uma alegria para mim, ao mesmo tempo um peso muito grande. Há um peso de responsabilidade, não é? Porque estamos lidando com o ensino da palavra, não é? Paulo diz que Deus fala, né, por meio da sua palavra, e a gente tem esse papel de abrir a palavra, refletir com ela com os irmãos. Há um peso muito grande. E eu tenho consciência desse peso, mas há uma alegria. E ser pastor é uma coisa que traz alegria ao meu coração. Como qualquer outra atividade da vida que você abraça para realizar, em que você invista tempo e energia, ser pastor tem ônus e tem bônus também.
Agora, eu queria, aproveitando esse dia do pastor na Igreja Batista, na denominação Batista, convidar você a pensar que todos nós temos uma parte importante dentro do plano de Deus. Os pastores não estão acima, nem estão abaixo. Eu confesso que às vezes lido com esse sentimento e não sei se resolvi muito bem, não. Eu não sei se ele está bem resolvido, mas às vezes há um sentimento de que nós estamos no último nível, né, das vocações, né? Quando a pessoa não dá para fazer uma coisa muito boa, ela vai ser pastor, né? É mais ou menos isso. Eu sei que não é assim, eu não me sinto assim, não é? E eu falo com isso sem nenhuma falsa modéstia, mas eu costumo brincar com os colegas, diz, quando a pessoa é muito inteligente, Deus usa ela para ser outra coisa. Quando ela tem a inteligência mediana, Deus vai usando ela, né, para uma outra coisa. Quando não tem muita inteligência mesmo, aí vai ser pastor, porque Deus quer mostrar a graça dele, né? O poder dele aperfeiçoado na vida de um homem. É só uma forma de dizer que a gente reconhece que a função pastoral, ela não está acima de outras vocações, de outras profissões, né, que outras pessoas abraçam. Por outro lado, ela não está abaixo, não é menos. E é muito importante, à luz do texto que nós lemos, que a gente não pense nem mais do que convém, nem menos do que convém, mas que a gente possa ter, como disse Paulo, um pensamento o quê? Equilibrado. Isso significa o quê? Significa encontrar o nosso lugar no reino de Deus. Encontrar o nosso chamado e o nosso ministério, a contribuição que cada um de nós tem para dar ao reino de Deus. Eu creio que esse é o pensamento presente nesse texto de Romanos 12. Paulo está convidando os leitores a reconhecer que eles têm uma parte, uma contribuição a dar. Usa o corpo como uma figura, dizendo, olha, você não tem um corpo, e o seu corpo não tem vários membros. Então, o corpo de Cristo é a igreja, e o reino de Deus tem na igreja, nesse corpo de Cristo, a sua expressão, a sua ação, né? Não está circunscrito o reino, o governo de Deus, ele é muito mais amplo do que a igreja, mas a igreja é parceira, colaboradora, e nesse sentido, todo mundo que abraçou a Cristo pela fé, se torna discípulo de Jesus, tem consigo essa vocação, esse chamado para servir ao reino de Deus no mundo. Pode ser que ele seja pastor ou não. Todos nós somos chamados para sermos ministros do Senhor. Houve uma época em que eu não pensava assim. E, na verdade, encontrei muita gente que não pensava assim. A palavra ministro e ministério era aplicada ao pastor. Depois eu percebi que, em algum momento, mesmo na minha formação e a própria instituição teológica, de formação teológica, os seminários, hoje as faculdades teológicas, elas também tinham uma ênfase ministerial, e a palavra ministério era usada para quem gostava da área de música e para quem gostava da área do ensino. Então, eu me lembro de refletir sobre essa experiência de que na igreja, a gente teria o pastor e junto com o pastor dois ministros, um ministro de música e um ministro de educação cristã ou de educação religiosa. E os seminários ofereciam essas três formações. Você quer ser pastor? Então faz o curso de teologia. Você quer ser o quê? Eu queria trabalhar com educação religiosa. Então faz o curso de educação religiosa. E você? Eu gostaria de cuidar da música na igreja. Você faz o curso de música na igreja. Era uma forma das instituições colaborarem com a organização do trabalho da igreja, mas sem que a gente se desse conta, em algum momento, aliás, eu acho até que nós percebemos isso em algum momento, mas naquele instante, enquanto eu crescia, sem que a gente se desse conta, a gente pensava que a igreja tinha três grandes ministérios, três grandes serviços: o da educação religiosa, o da música e o da palavra, do ensino da palavra. Na medida em que não só eu cresci, mas eu acho que a reflexão teológica nossa se tornou mais apurada ao longo do tempo, a gente entendeu que cada crente tem uma parte importante de contribuição a dar ao reino de Deus, dentro da igreja e fora da igreja. E que não existe apenas três ministérios: o ministério do ensino, ou o ministério da educação cristã, ou o ministério da música, mas tantos quantos Deus assim determinar, segundo os dons, os talentos, as competências que o Espírito Santo distribui. É esse o meu ponto de partida para convidar você a pensar sobre isso. A sua parte no reino, você tem uma contribuição a dar,
não é? Você pode não ter o dia do seu ministério, né? Ou talvez tenha, não é? O dia, só que a gente pensa nele talvez em termos profissionais, né? Mas o que seria o dia das mães se não pensar nessa vocação da maternidade? O que seria o dia dos pais se não pensarmos sobre a importância da vocação, do ministério paterno? O que seria o dia das profissões, seja lá, não é? Qualquer que seja, se não o dia, né, de alguma forma, de pensarmos sobre como a gente exerce essa vocação naquele segmento, o dia do professor, né, e o dia, né, seja lá de que área for, tá certo? É muito importante que a gente pense sobre isso, de um modo ou de outro, eu e você, né, como vocacionados e chamados por Deus, temos dons e competências e responsabilidades por um ministério, e isso significa por um serviço que colabore com o reino de Deus. Para pensarmos um pouquinho melhor sobre isso e pensarmos sobre a nossa parte no reino de Deus, eu queria que você entendesse que há pelo menos 3 chamados à luz da Bíblia que fica claro para todos nós, não é? Chamados que todos compartilhamos. Então Paulo vai me ajudar, eu estou sem um passador aqui. O primeiro, pode passar, Paulo, faz favor. Os 3 chamados. O primeiro é que nos reconciliemos com Deus. Um chamado a nos reconciliarmos com Deus por meio de Cristo. O segundo é o chamado para que a gente viva para a glória de Deus, como discípulo de Cristo. E o terceiro é para servirmos, assistidos pelo Espírito Santo, cooperando com o reino de Deus nesse mundo, até que Cristo volte. Todos nós estamos incluídos nesses 3 chamados. Vou pensar um pouquinho sobre eles e algumas referências. O primeiro, queria ler com você essa referência de Coríntios. Vamos ler juntos? Leia comigo, essa projeção está ali e a gente aproveita e participa um pouquinho. Vamos ler. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, os embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Paulo diz que Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo. Qual é o pressuposto? Que nós estamos em rebelião. Todo homem está em rebelião contra Deus. Tenha consciência disso ou não. A natureza pecaminosa do nosso coração nos inclina para o que é errado, para o que não convém. Desde Gênesis capítulo 3, nós recebemos, né, da matriz geradora da humanidade, Adão e Eva, esta deficiência. Até Gênesis capítulo 3, esse homem vive no paraíso, no Éden, em harmonia com a vontade de Deus. Mas no capítulo 3, o pecado entra, enganados e seduzidos pela serpente, pelo diabo, o homem e a mulher se revoltam contra Deus, mesmo que não tenham consciência clara naquele momento do que está acontecendo. É uma rebelião. Eles estão se posicionando de um modo contrário ao projeto e ao plano de Deus para a vida deles. Todo ser humano nasce nessa condição, é o que a Bíblia diz, quando afirma em Romanos 3,23, que todos pecaram, estão separados de Deus. A gente pode não gostar de pensar a nossa vida como fôssemos rebeldes contra o Senhor, mas é nessa direção que o coração humano natural se inclina. Estava refletindo, não sei se já disse isso aqui, me perdoe, numa conversa essa semana com alguém, a gente estava falando sobre isso, mas eu não sei se eu já mencionei isso aqui num desses domingos passados, mas a reflexão, alguns dias atrás, era sobre o título daquele livro, né? De um rabino chamado Harold Kushner. Ele escreveu: Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É um bom livro. Esse livro surge de uma experiência que ele tem da perda do seu filho. Se não me falha a memória, ele perde um filho, não sei se junior ou adolescente, e ele é um rabino, e ele sofre, judeu, ele sofre com aquilo tudo, e ele vive uma crise, né, de como lidar com o sofrimento. É a crise, né, de todos nós em algum momento, às vezes na vida. Por que nós sofremos tanto? Por que há tanto sofrimento no mundo, etc. Né? E aí ele deu esse título: Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O livro é bom, mas o título está completamente equivocado.
Na verdade, nós deveríamos nos perguntar assim: por que coisas boas acontecem com gente ruim? Porque todos nós somos ruins. Não tem gente boa. Eu não sou gente boa, nem você é gente boa. Espero que isso não seja ofensivo para você, mas é Jesus quem disse. Jesus disse assim: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que não é mau, dará aos seus filhos o que lhe convém. Quem diz que você é mau? Jesus. Briga com ele. Não gostou? Reclama com ele. Ele disse que eu não sou o bom, mas que apesar da maldade que há no meu coração, eu me esforço e consigo ser bom eventualmente para o meu filho. Que eu não sou bom, mas que em alguma medida eu me esforço e sou bom para minha esposa, e sou bom para os meus amigos, mas é um esforço que eu faço porque a minha natureza é inclinada para o pecado. Quando o rapaz se aproxima de Jesus para perguntar pela vida eterna, diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse o que para ele? Só um que é bom, que é Deus. Presta atenção no que você está falando, moço, né? É mais ou menos assim. Jesus já está dando uma palavra assim, exortativa de reflexão para ele, né? O fato é que nós, reconciliados com Deus, através de Jesus Cristo, sim, experimentamos uma mudança da nossa constituição espiritual. Um processo da start na nossa vida de transformação espiritual. Quando Jesus e João Batista e Pedro, logo depois em Atos 2, pregam o Evangelho, quando Jesus diz: o reino de Deus chegou, o apelo que se vê em seguida é: arrependei-vos e crede. A palavra arrependimento, metanoia, tem esse significado de mudança de mente, uma mudança de mente. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, e diz: fiquem atentos para não tomarem a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Qual é o pensamento de Paulo? É que o arrependimento é uma mudança de mente. Não há mudança de vida enquanto não houver mudança dos paradigmas, dos pensamentos, da mente, da forma de enxergar a vida. E esta mudança se processa de modo espiritual, íntimo de todos nós, na medida em que somos expostos ao Evangelho, na medida em que nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador. E confessar a Cristo como Senhor e Salvador é confessar o nosso pecado, é admitir que Jesus tem razão. Sim, Senhor Jesus, eu sou mau. Eu gosto da vingança mais do que da não vingança. Eu tenho dificuldade de perdoar. Eu tenho dificuldade de compartilhar. A minha natureza é egoísta. E por aí vai. A gente acha estranho. Eu visitando aqui, lá no Rio, aqui também, na época do Pepe Parolin, entrar numa comunidade, e às vezes a pessoa da comunidade fazer elogio ao chefe, né, vou dizer entre aspas, da bandidagem local, né? Estávamos eu e Sandra, estava lá no Luísa, numa visita ali no Parolim, por causa do projeto do Pepe, e a senhora estava reclamando, porque o principal chefe da comunidade, da marginalidade, de alguma forma estava ali, né, inserido naquele contexto. Ele havia sido preso e agora então, né, havia uma pequena disputa interna ali dentro, né? Claro, não é todo o Parolim que é assim, há muitas famílias de bem lá. Estou falando, né, daqueles que vão se refugiar lá de modo marginal, os que fazem maldade, né, os bandidos, né? Enfim, e ela estava reclamando que havia e tal, e ela estava um pouco insegura, né? Por quê? Porque o outro botava a banca ali, tinha respeito, e ela se sentia seguro quando entrava ali dentro. Não é? Ao contrário do meu sentimento, não é? Ali dentro eu me sentia inseguro, não é isso? Mas o fato é que ela fez menção, e ela, de modo claro, né, muito gentil, muito simplório na sua expressão, né, e aqui não vai nenhuma crítica a ela, estou só narrando um fato, mas ela disse: não, porque ele era bom aqui para a gente. E eu pensei: mas lá fora ele é ruim para a gente. E pode ser bom aqui dentro, né? O que é isso? É a contradição do ser humano, né? Um bandido, dentro da comunidade dele, é capaz de ter um gesto de bondade a ponto da comunidade dizer: não, até que ele é um bandido bom, não é isso?
Mas é uma figura dramática de contornos vivos do nosso drama. Nós somos bons em alguns momentos quando nós achamos que isso é conveniente ser bom. Mas nós sabemos ser maus e perversos quando a gente acha que é conveniente ser mau e perverso. Essa é a nossa luta, a nossa natureza pecaminosa. Mas aí a gente tem um encontro com Jesus e um processo de mudança começa. Fomos reconciliados com Deus. E agora passamos a ser a habitação do Espírito Santo do Senhor. Então esse é o primeiro chamado para a gente experimentar essa reconciliação com Deus todos os dias, o coração converter-se ao Senhor, é a vontade dEle todos os dias, a buscarmos uma vida, né, de dependência dEle. Isso pode significar um compromisso com vir à igreja no domingo, para adorar e cultuar o Senhor, o compromisso da reflexão bíblica, da leitura das Escrituras, da meditação, porque a gente quer buscar essa presença de Deus, essa compreensão dos planos de Deus para a nossa vida, a assistência, o amparo do Senhor. Nós queremos experimentar a mudança, porque em algum modo agora a gente não está confortável com a maldade do nosso coração. A gente sente alegria quando a gente consegue agir com bondade, e um certo orgulho, uma certa satisfação surge no nosso coração. Se alguém nos elogia por um ato bom, a gente gosta, passa a gostar disso. É uma mudança de mente e de natureza espiritual. E aí a gente desliza, peca, age de uma maneira que não nos convém como crentes em Jesus, e aquilo pesa o nosso coração, a gente se sente mal. É a natureza do Senhor que vai mudando a nossa natureza espiritual e humana. Então, esse é o primeiro chamado nosso, é um chamado para estarmos reconciliados com Deus. E Paulo diz que Deus está falando através da igreja, através de você, né, e que a gente tem esse chamado para sermos ministros dessa reconciliação. O segundo chamado é o chamado para vivermos então para a glória de Deus como discípulos de Cristo. 2 Coríntios 5,15, vamos ler juntos? E ele morreu por todos, e ressuscitou. Então, ele, Cristo, morreu para que a gente agora, então, como discípulo, seguidor dele, a gente não viva mais para a gente mesmo, para si mesmo, mas para ele, por ele, para a glória dele. E aí, lá em Coríntios 10, 31, lemos: assim vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Faltou o Rzinho no quê, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam. Ou seja, ele está falando das coisas triviais da vida, né? Comer, beber, dormir, levantar, trabalhar. Vivam a vida de vocês de tal modo que isso dê o quê? Glórias a Deus. Muito bem, o primeiro chamado é para que eu me reconcilie com Deus. É o chamado à conversão. É o chamado a reconhecer o meu pecado, as minhas deficiências, não é? A não pôr panos quentes, a não passar por cima da maldade do meu próprio coração, a confessar diante do Senhor e a pedir ajuda, me salva, me transforma a minha vida. E aí o segundo chamado é agora, então, da palavra de Deus, viva de acordo com isso. Paulo diz: vivam de modo digno do Evangelho. Você é de Deus, você está buscando direção de Deus, então agora passe a viver para a glória de Deus. É um segundo chamado, uma segunda dimensão desse chamado. Significa que o que a gente fizer, a gente deve fazer com excelência. O que a gente fizer, a gente deve fazer com decência. Isso impõe sobre nós compromisso com ética, com a boa moral, com a boa conduta. Isso impõe sobre nós a questão de como é que eu posso fazer isso, né, de tal maneira que eu possa honrar a Deus. Isso significa de tal maneira que eu possa fazer bem feito, de tal maneira que ninguém se sinta lesado, de tal maneira que ninguém se sinta ofendido, atingido, de tal maneira que eu preste um bom serviço. Viver para a glória de Deus implica sobretudo nesse princípio de uma vida de ética e de excelência. Fazer o que tem que ser feito de modo correto, de modo certo, né? Alguém já disse que o modo certo de viver é viver de modo certo, né? É só um trocadilho para dizer que procure viver de um modo, no contexto em que você está, de um modo que seja correto. Não compactue com o pecado, não compactue então com a mentira, com a corrupção, com a maldade, com a malícia, com a conspiração, mas seja correto. Nós chamamos isso de bom testemunho, né? Tenha um bom testemunho. O crente não pode andar com mentira,
Crente não pode fazer o seu trabalho de modo preguiçoso, crente não deve, né, fazer o seu trabalho de modo relaxado, crente não deve, né, dar atestado falso à torta direito, não é isso? Crente não deve sonegar os seus compromissos, se apropriar do que não lhe convém. Não é? Isso é um desafio da gente, uma vida correta, decente, honesta. O segundo chamado é este. E o terceiro chamado? É o chamado para servirmos, assistidos pelo Espírito Santo, cooperando então assim com o reino de Deus neste mundo até que Cristo volte. Vamos ler Romanos 12? Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Amém. Eu tomei emprestado de uma literatura que li sobre vocação e trabalho, uma imagem, fiz uma adaptação, queria projetar ela para você. Está no slide seguinte aí, passa para mim, para que você pudesse ter uma compreensão desse chamado. É como se fosse um bolo, né? Aquele bolo tradicional, não é? De escala, não é? Como é que se chama? Tem nome para esse bolo, Márcia? Como é esse bolo assim? É bolo de torre? Como é que é? Não sei o nome. Se fosse um bolo de camadas, é isso. Então pense nesse bolo de camadas. A base é o chamado à reconciliação com Deus, é a conversão. Em cima da conversão, a gente assenta a compreensão da segunda convocação, do segundo chamado, que é para uma vida de santificação, uma vida correta, separada, distinta, separada, né, do comportamento da sociedade, daqueles que não vivem segundo a experiência da conversão. Sob esse chamado à santificação, há uma convocação para o serviço. Nesses três níveis, o chamado é comum e universal. Todos nós somos chamados à conversão, todos nós somos chamados à santificação, todos nós somos chamados ao serviço. Eu tenho a impressão que alguns não compreendem assim e não entendem que esse é o processo do discipulado. Então, é provável que você conheça gente assim, que se diz convertida, batizada, mas que tem um péssimo testemunho. Porque elas descansaram no primeiro nível dessa convocação. Diz, Cristo é maravilhoso, eu conheci Jesus e tal. Mas elas estão se desculpando por uma vida não santificada. Lhes falta um compromisso com a santificação. Lhes falta uma consciência mais sensível. O discipulado é esse processo de sensibilidade da nossa consciência e de formação da nossa consciência. Não, como é que eu vivo a minha vida? Até então eu vivia desse jeito. Encontrei com Jesus. Agora eu tenho, né, o meu passaporte para a eternidade carimbada, isso salvo em Cristo Jesus, mas a Bíblia diz que eu sou uma nova criação, isso significa que eu nasci de novo, não é? Em termos espirituais, estou começando a minha vida novamente, então deixa eu viver de maneira melhor e correta daqui para frente. Esse é o processo da santificação. Algumas pessoas experimentaram a experiência da conversão, estão experimentando o processo da santificação, mas ainda não estão com a consciência sensível para o chamado para o serviço. Há muitos crentes que estacionaram no seu processo de amadurecimento espiritual no nível da santificação. São zelosos com a santificação, cobram de si e dos outros, às vezes de maneira muito rígida, uma conduta correta. Cobra uma roupa correta, o corte de cabelo correto, o vocabulário correto. Se a pessoa dá deslizada no vocabulário, diz, mas o crente não fala assim, não usa essas expressões, não fala esse palavrão, não é isso? Olha o comportamento dele, estão preocupados com a roupa. Olha, o crente tem que vestir com uma roupa o quê? Decente, olha essa roupa não está decente. E há tantas outras questões às vezes ali, e às vezes, né, há um extremo zelo, né, com o aspecto formal, que vai além, inclusive, daquilo que a palavra de Deus prescreve para a gente. E entra, né, na matéria dos usos e costumes. Tem a ver com coisas da cultura e não necessariamente com princípios, não é, de Deus, éticos ou morais para a nossa vida. Mas, no entanto, acabam conformados com isso. Às vezes o coração cheio de satisfação nesse nível, mas não vivem uma vida de benefício, de serviço. Vivem centrados em si mesmo. Tudo o que fazem, toda a conversa que tem respeito só aos seus interesses pessoais.
estão o tempo todo defendendo o seu conforto, o seu patrimônio, a sua saúde, o seu bem-estar, o seu estilo de vida, a sua agenda pessoal, né? E qualquer apelo solidário e serviço encontra um coração resistente. Mas a Bíblia diz que nesse processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo, há um chamado para servirmos, comuns a todos nós. E há várias referências, você sabe, algumas delas com certeza de cor, conhece algumas passagens. Jesus, por exemplo, diz: o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Todo mundo conhece João 3,16. O que diz João 3,16? Unigênito. E 1 João, primeiro livro de João 3,16. Ninguém conhece? A gente... Assim como, olha que bonitas duas conexões. Irmãos, parece coincidência, eu acho que foi uma providência divina, né? Embora a Bíblia não tenha versículos e capítulos, mas que interessante, João 3,16 fala de Jesus dando a vida por nós. Aí, primeira carta de João 3,16 diz: assim como Jesus deu a vida dele por você, diz, dê a sua vida pelo seu irmão. Gostamos mais de João 3,16, não é verdade, né, gente? Soa melhor. Mas há um chamado, claro, para servir. Jesus se ajoelha e lava os pés dos discípulos, isso é chocante. Pedro diz: não, você não vai lavar? Você conhece essa história, não é? Então, não é uma opção. O crente, ele é crente mesmo, então entregou a vida a Jesus e agora vai buscar santificação e servir. Se sobrar tempo na agenda, ele faz alguma coisa por alguém. Não é isso? Porque a vida é muito corrida, há muitas pressões, há muitas cobranças, etc. Não é? Então, há uma chamada, na verdade, para servirmos, que é comum e universal. E é em cima desse chamado que a gente precisa discernir o nosso chamado, que é específico e único, o nosso ministério. Então, um dia entreguei minha vida a Jesus, entendi que eu tinha que mudar meu comportamento. A mudança do meu comportamento estava alinhada à mudança de pensamento, de mente. E que esse processo é um processo de ensino, de educação, de reeducação, que tem uma dimensão humana, de meu esforço e compromisso, de reflexão, de reunir, de ler a palavra, mas ele é um processo também, né, de alguma forma, nutrido na minha vida por uma dimensão espiritual, pela presença do Espírito Santo de Deus. E aí, em um outro momento, eu entendi que eu tinha um chamado, que eu deveria fazer alguma coisa pelo reino, né? E aí, no primeiro momento, eu pensei, é na igreja, então eu vou ajudar contribuindo financeiramente, eu vou ajudar dedicando um tempo para ser professor, ou para ajudar na música, né? Inclusive eu cantei, eu sei que pode ser difícil acreditar nisso, né? Mas Deus faz milagres. Eu cantava na igreja, cantava num grupo, nosso grupo era o Reuel, e nós tínhamos naquela época do gravador, não é? E da fita cassete. Tá certo? A gente botava uma fita cassete chamada playback, nos reuníamos ali e nós já servi, né? Já tive um ministério de música, recebíamos convites, só cantávamos uma vez, não sei por que não convidava a gente para cantar uma segunda vez, mas a gente cantou pelo menos uma primeira vez em muitos lugares interessantes, né? Em algum momento eu entendi que Deus tinha me dado algumas competências na área do ensino, e o meu coração se inclinou nessa direção. Em algum momento eu comecei a pensar de modo mais específico em dedicar a minha vida como um pastor. Não pensava em ser pastor na igreja, porque eu achava que prende muito a gente, né? Na igreja, na rotina. Eu queria ser pastor, mas não estar muito preso à rotina de uma igreja local. Mas Deus foi nos conduzindo nesse processo. E hoje, então, estou aqui com os irmãos, exercendo essa função, essa vocação de pastor aqui. Muita gente é pastor além de mim. Mas nem todos os membros de uma igreja são pastores. Não existe uma igreja, eu não conheço nenhuma igreja em que todos os membros são pastores, né? Mas há muitos outros pastores. Mas cada pastor tem um perfil, tem um jeito, assim como cada igreja tem o seu jeito de ser. E é mais ou menos nesse sentido que eu queria que você pensasse. Existe um chamado específico, único, que é seu.
Um dia você entregou a tua vida a Jesus, assumiu um compromisso com a santificação. Você é chamado a servir, não apenas a ficar sentado olhando as coisas acontecerem. E esse chamado deve ser amadurecido. Você deve responder essa pergunta: quais são o meu conjunto de dons? Quais são as habilidades que eu tenho, os talentos que eu tenho, né? E como é que eu posso usar isso para a glória do Senhor? Para ajudar você a pensar sobre isso ainda, quero mostrar uma segunda imagem para você, não uma imagem, mas um segundo slide aqui, um outro slide. Há duas esferas de serviço. Você pode servir ao reino de Deus pela estrutura organizacional da igreja, e você pode servir pela estrutura organizacional da sociedade. E aqui o seu trabalho profissional não é apenas um meio de sobrevivência, mas um meio de servir ao reino de Deus. Estou caminhando para concluir, então olha aqui, presta atenção. Nós servimos a Deus trabalhando às vezes para que a igreja funcione bem naquilo que ela se propõe a fazer. É o que acontece com os músicos, é o que acontece com o pessoal que trabalha no som, é o que acontece com o pessoal que trabalha, né, organizando, limpando, é o que acontece, né, com todo mundo que se envolve tendo um cargo ou apenas se voluntariando, eleito, nomeado pela igreja, ou se apresentando voluntariamente para fazê-lo, né? Alguns são chamados pela igreja, são convidados. Você quer assumir essa função, esse cargo? Quer fazer essa tarefa? E a pessoa responde, sim, quero, e ela é eleita pela igreja. Outros dizem, não quero, não tenho tempo, mas ainda assim colaboram financeiramente, colaboram dedicando às vezes uma sugestão, acompanhando, participando e ajudando a aperfeiçoar alguma coisa que precisa ser melhorada, com uma sugestão crítica positiva. E outros trabalham como voluntário, né? Então nós temos as pessoas que têm um cargo de coordenar o trabalho do estacionamento, da recepção, e tem muitos outros que estão ali ajudando, não estão um cargo do planejamento, mas estão voluntariando ali. E temos nós que chegamos com os nossos carros, não é isso? E nos beneficiamos desse serviço. Então essa é uma forma boa, legítima e necessária. Como pastor, né, e líder, e como pastor e líder também gestor desse processo, eu estou sempre chamando você e apelando para você. Esse mês a gente vai falar sobre isso em outros momentos aqui. Eu queria apresentar algumas necessidades da estrutura de trabalho da igreja, e nós precisamos de gente envolvida, gente que se voluntarie lá. Mas existe também outra dimensão, que é da estrutura da sociedade. Então aquele que vai ser professor, ou mesmo a dona de casa, mesmo os irmãos que se aposentam de alguma atividade profissional, você precisa procurar um meio de usar o tempo, os recursos e o conhecimento que você tem. Tempo, recurso e conhecimento, pelo menos, em termos gerais, para que de alguma forma o reino de Deus seja exaltado, o evangelho possa alcançar mais pessoas, a glória do Senhor seja mais nítida na sua vida. É nessa direção que Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E olha o que ele diz, como luz especificamente. Ele está falando de boas obras. Não se acende uma lâmpada e depois bota ela escondida em algum lugar. O que ele diz? Que a gente pega essa lâmpada, acende no ambiente para que ilumine todo o ambiente. Aí diz assim: assim também os homens vejam o quê? As vossas boas e façam o quê? Glorifiquem a Deus. Assim as pessoas vejam como você é uma dona de casa, ou é uma pessoa que trabalha, me permita, não vou citar todas as profissões, mas a profissão da educação, por exemplo, né? Tão mal remunerada e tão mal reconhecida, mas ainda assim você se esmera em fazer com excelência. E as pessoas olham para você e sabem que você é um professor que leva a sério o que faz. É um profissional de vendas, mas não é um vendedor pilantra que empurra as coisas para as pessoas mentindo sobre a qualidade dos produtos. É um vendedor ético. Você não se admite vender o que não é vendável, o que não é de digno, né? Se você vende uma coisa que é uma droga, então você é um traficante, não é isso? Vendedor que vende droga é traficante, não é isso? Não sei se essa droga é uma televisão ruim, se é um computador ruim. Se é uma droga, você é um traficante. Enfim, a comparação não é muito boa não, né, gente? Me perdoa. Os vendedores de plantão me perdoem. Mas o que eu quero dizer, eu acho que você entendeu, né? É que nós temos que ser excelentes naquilo que nós procuramos fazer. Não é perfeitos, mas dar o nosso melhor. Isso significa não se admitir a baixa qualidade, se a gente pode oferecer mais qualidade naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente faz assim, a gente ganha das pessoas o respeito. E quando a gente ganha das pessoas o respeito, o evangelho
vai junto, respeitado com o nosso respeito pessoal, profissional. E se o evangelho é respeitado, diz, olha, eu gosto de fazer negócio com ele porque ele é um cara sério, ela é uma mulher séria, se ele diz, ele cumpre, etc. E há um respeito profissional por nós ganhamos autoridade para falar de Jesus. Mas experimenta falar de Jesus sendo um profissional incompetente. Não por deficiência humana, porque existe a chamada falha humana, o ato falho. Não estou falando do ato falho, mas estou falando do relaxamento. Do relaxamento. Eu estou falando de exercer uma profissão sem zelo, sem senso de responsabilidade. Isso desonra o evangelho de Jesus por tabela. A razão por que muitas vezes nós fazemos assim, agora preste bastante atenção no que eu vou dizer, é porque às vezes a gente não conseguiu conciliar a profissão e a vocação. Eu aprendi que quando isso acontece, a profissão é aquele negócio que a gente faz e as pessoas pagam a gente para fazer. E vocação é aquele negócio que a gente faz e, se for necessário, a gente paga para fazer. De novo, né, aproveitando o dia do pastor, e aqui não vai nenhuma exaltação pessoal do pastor, mas entenda, verdadeiramente, se a IBAE não pudesse investir no meu sustento financeiro, mas mantivesse o convite para que eu fosse pastor, eu ainda seria pastor. Eu não sou pastor por causa do salário. Eu sou pastor por causa de uma vocação irresistível do meu coração, de que de alguma forma eu quero servir com o ensino da palavra, com o testemunho de Jesus e na gestão da organização da igreja, para que a igreja se desenvolva no seu processo de formação de discípulo de Jesus. O que haveria é uma mudança radical do meu tempo dedicado a isso. Porque eu teria que ter a minha profissão, um trabalho, uma fonte de renda. Por quê? Porque eu, Renato, os meninos temos que nos vestir, morar em algum lugar e ter o que comer. Mas eu faria como os músicos fazem, que têm uma vida profissional e talvez até vocacional, trabalham onde trabalham com coração, com excelência, mas ainda dedicam mais um tempo aonde? Na igreja. Não é isso? A gente chama quem faz isso de voluntário. Aqueles que não são remunerados dedicam um tempo voluntário. A gente pede a eles que façam isso, nesse caso é a grande maioria, então talvez eu devesse dizer que eu e Davi pedimos a vocês que façam isso. E a nossa argumentação é que você faça isso a partir dessa consciência de chamado e serviço. E você tem o direito de dizer não para nós. Você tem esse direito. Pastor, não vou servir na igreja aí como professor. Eu tenho direito de perguntar, por que você não vai servir como professor? Pastor, porque eu estou tão dedicado ao meu serviço como professor lá fora, que o tempo é muito escasso. Então eu vou colaborar com a igreja, dando sugestões, dando opinião, sendo um professor eventual, um professor convidado ali da classe, né, fazer uma palestra, mas eu não tenho, na minha estrutura e rotina de vida, condições de uma dedicação de tempo maior. Tudo bem. Quero dizer para você, em nome de Jesus, tudo bem. Não é? O que há no meu coração, se você diz isso, é alegria e não frustração. Onde entra a frustração? Se na verdade isso é só uma desculpa, porque o seu trabalho lá fora, e já que eu dei o exemplo da educação, é só para você. É só para você ter dinheiro para trocar de carro, é só para você ter dinheiro para fazer uma viagem dos sonhos, mas o seu envolvimento com o reino de Deus quase nulo. Porque qual é o meu desejo como crente em Jesus e pastor dessa comunidade? É que seja na estrutura organizacional desta igreja, e eu vou sempre chamar vocês para fazerem isso. Ou seja, na estrutura organizacional da sociedade, eu e você, a gente viva junto para a glória do Senhor. Que Deus nos veja como homens e mulheres que se converteram, que se santificam, que não estão acomodados, que não se aposentaram da profissão do trabalho, mas não se aposentaram da consciência que têm como discípulos de Jesus. Não abriram mão, quando escolheram uma profissão que absorve tanto, às vezes a rotina, um trabalho difícil,
Entra de manhã cedo, sai tarde da noite, e às vezes um salário mal remunerado, mas não abre mão de procurar o tempo todo, apesar do salário que tem, de fazerem um serviço que fazem com excelência e zelo, porque fazem como quem serve ao Senhor. Se for profissão e vocação junto, você vai fazer. O que a gente vai fazer quando a gente tem uma profissão e a vocação está junto, mas a gente não tem renda suficiente? Vai fazer tendas, é o que Paulo fez. Por isso, em muitos momentos, e ainda hoje, né, mas em muitos momentos eu exerci como freelancer a minha vocação de arquiteto, porque a arquitetura é para mim uma profissão geradora de renda. Mas eu não me realizo, já tive escritório de arquitetura, eu não me realizo nisso. Acompanhei um profissional, uma pessoa, não é, um cliente, na verdade, como profissional. Uma casa, né, eu tive o privilégio de acompanhar todo o processo, desde a fundação, a entrega das chaves daquela casa. Foi um contrato rentoso, muito bom, né? Mas havia momentos nessa relação profissional em que me sentia deslocado na discussão sobre o preço da torneira, porque havia um requinte de luxo que de alguma forma se chocava com o meu coração, os meus valores. Está errado? Não está errado. Eu estou dizendo que não está errado. Eu estou dizendo que é um choque da minha vocação. Acho que quem é arquiteto de vocação, não só de profissão, abraça isso com maior tranquilidade. Mas eu estou lá discutindo uma torneira. Eu falei, Jesus, essa torneira é quase o meu salário pastoral. Não é isso? Estou valendo uma torneira, Jesus. Tinha dificuldade com isso. Mas às vezes é necessário fazer tendas. E assim vale para quem é professor de vocação. É professor de vocação, então vai se dedicar, mas vai pensar em outra forma de gerar renda extra, né? Não sei. Então é necessário a gente ter renda, ter trabalho, né? Gerar receita para a gente poder ter coisas. Mas tudo isso, quando a gente, né, vive a experiência de conversão, santificação e despertar da consciência em busca de uma vocação, vai convergindo para a glória de Deus. Amém? Meu desejo e minha oração, que você encontre o seu lugar no reino do Senhor. Você tem uma contribuição a dar, dentro da estrutura ou fora dela, não é? Voltamos à questão original. Passa os slides. Somos todos chamados, vamos ler juntos. Somos todos chamados, capacitados e responsabilizados para o ministério. Romanos 12, Paulo termina dizendo, se é profecia, profetiza. Mas olha que coisa interessante, ele depois não fala se é ser pastor, se é ser... Ele fala, se é ensino, ensine. Não é? Ele diz, se é liderança, lidere. Olha só, conceitos inclusive seculares, né? Hoje se fala muito sobre liderança, há cursos voltados para desenvolvimento de liderança, a fim de capacitar CEOs da empresa. Então me parece que Paulo também não está pensando na estrutura eclesiástica, ele está pensando na vida como um todo. Você tem dons e competências, chamado por Deus, dons, exerça os talentos para a glória de Deus onde você for. Passa o slide, termino então com a última imagem. Esse é o mês de missões da Pioneira. A minha paz no reino. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a compreender, a discernir os nossos dons, os nossos talentos, as nossas competências. Ajuda-nos, ó Deus, a entender qual é o teu propósito para a nossa vida. A como nós podemos de um modo específico contribuirmos com o tempo que temos, com os recursos que temos, para que a igreja, na sua estrutura organizacional, vá bem, que haja recursos no cofre da igreja, para avançar no projeto da igreja. Mas Senhor, leva-nos além desses limites do templo, do domingo, para essa consciência também abrangente, que inclui todas as profissões, todas as atividades, remuneradas ou não, e que de alguma forma a gente deve abraçar na medida em que discernimos o teu chamado para a nossa vida, o teu chamado específico, onde a gente tem uma contribuição a dar, um serviço a prestar, uma fala, um gesto, uma ação, uma contribuição, um conhecimento, uma influência que a gente exerce, enfim.
Que a gente possa fazê-lo com excelência, que a gente possa fazê-lo com ética, que a gente possa fazê-lo dando o nosso melhor, que a gente possa fazê-lo com amor. E se alguém perguntar por que a gente faz, do jeito que faz e como a gente se doa, a gente possa abraçar essa pergunta como uma oportunidade para dizer que é a presença de Jesus em nossa vida. Que a gente possa ser testemunha do Senhor, levar o reino, buscar o reino, ampliar a atuação, a presença do reino, onde estivermos, vivendo não para nós mesmos, mas para o Senhor. Abençoa-nos assim a todos nós, a achar a nossa parte específica, junto com todos os irmãos, dentro do teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém.